O Estranho Mundo de Zé do Caixão apresenta... Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu irmão, hoje o caos vai ser de dia. Por quê? Porque hoje é sexta-feira, eu vou publicar hoje. Se eu esperar escurecer para poder acender minha velinha, eu posso dar algum problema e ficar sem vídeo, né? Lobisomens, você com certeza já deve ter escutado o caso de lobisomens. E o caso que eu vou contar hoje eu escutei quando eu era menino. E se você é do Nordeste, com certeza você já escutou alguma história como essa. Lobisomens, na verdade, não são uma lenda brasileira. Uma lenda que veio da Europa. Os licantropos, homens que viravam lobo por algum motivo. Aqui no Brasil nós falamos que esse motivo é se você for o oitavo filho homem dentro de uma casa, com certeza, se você for o oitavo filho homem, você, às noites de lua cheia, você vai para uma encruzilhada, vai se entortar no chão, vai virar um lobo, vai fazer um monte de desgraceira aí, e no outro dia você vai voltar a ser humano. Eu já vi um cara, por exemplo, um criminoso que tirou a vida de pessoas, e quando ele foi entrevistado, ele falou que ele estava virado em cachorro quando ele fez isso. Mas independente de como surgiu essa lenda, no Nordeste é muito comum alguns avistamentos ou algumas histórias relacionadas a lobisomens, né? Se for lá na rede vizinha, a rede das dancinhas rápidas, você vai ver que é cheio de história. Infelizmente, alguns vídeos por inteligência artificial horríveis ou alguma pessoa vestida de lobisomem para poder tentar fazer um vídeo. Mas eu vou contar para vocês uma história que eu escutei quando era moleque que me arrepiava os cabelos, até porque naquela época eu tinha cabelo. Nós tínhamos uma vizinha, e essa vizinha, ela uma vez comentou, né, que a irmã dela passou por uma situação terrível com um lobisomem. Olha só. A irmã dela tinha tido neném, né, tinha ganho um neném, e essa criança ainda estava com 2 ou 3 meses, e todos da família falavam que ela precisava batizar essa criança. Essa criança não podia ser uma criança pagã, porque eles tinham, né, a lenda lá de que crianças pagãs, lobisomens vinham buscar. O lobisomem ele tinha uma preferência muito grande por crianças não batizadas, né? Acreditava-se que a criança que não recebesse ali o sacramento dentro de uma religião cristã estaria mais sujeita ao ataque de um lobisomem. E ela me disse que uma determinada noite, né, o teto da casa dessa irmã foi arrancado, desabou o teto da casa dessa irmã. O marido não estava em casa, o marido trabalhava de noite, era vigilante, alguma coisa assim. E ela estava no quarto, quando ela começou a escutar pancadas no teto do seu quarto. Pancadas, como se fosse alguém batendo no teto do quarto. Ela tirou o bebê da cama, né, tirou aquele bebê da cama e ficou observando aquilo desesperada quando desabou parte do teto, realmente fez um buraco no teto. E essa mãe alega que viu uma cabeça de um cachorro, é isso mesmo, a cabeça de um cachorro com os olhos vermelhos, procurar ela dentro do quarto. E obviamente ela saiu correndo, com o bebê trancou, foi para a rua gritando, e os vizinhos apareceram nesse momento, né? E entraram na casa e realmente constataram, segundo ela, que estava arrebentado. É uma casa simples, era uma casa que não tinha forro. Não é muito comum, casinha simples não ter forro. É só aquela telhazinha de brasilite ali, ó lá. E estava destruído realmente, caído ali os pedaços no chão, só que obviamente não tinha nada dentro da casa, né? Então ela alegou que o bicho provavelmente fugiu no momento em que os vizinhos chegaram ali. E todo mundo acha que pode ter sido um ladrão, uma tentativa de alguém entrar na casa, arrebentar o telhado. Realmente o telhado foi arrebentado, mas ela, convicta, falou que tinha uma cabeça, entrou uma cabeça de cachorro. Ela falou que parecia um cachorrão, parecia um lobo, assim. Entrou a cabeça e a cabeça ficou olhando ali. E quando viu, ela pegou a criança, saiu correndo, fechou a porta e foi pro meio da rua gritando, desesperada e acordando os vizinhos. Você provavelmente, se você é do Nordeste, já deve ter escutado alguma lenda a respeito. Eu digo Nordeste porque é o lugar mais comum, né? E é onde tem falam muito disso, que lobos, os lobisomens, eles têm uma predileção por crianças que ainda não foram batizadas, né? Inclusive, isso lembra um outro caos que também tem em algumas regiões do Nordeste, que eles chamam de os pagões ou pagãozinhos. O que são isso? São crianças que, infelizmente, perderam a sua vida antes de serem consagradas, antes de receberem batismo. E as lendas falam que essas crianças elas ficam presas entre os dois mundos e elas mantêm contato com crianças desse plano. Bom,
Arrepiei tudo aqui. Então, algumas pessoas alegam que quando estão passando em frente a cemitérios, por exemplo, eles escutam choro. E dizem que esse choro no cemitério são de crianças não batizadas que estão em sofrimento, pedindo ajuda. Não é? É muito comum isso aí em alguns lugares. Outros falam que essas crianças, esses espíritos, eles interagem com as crianças. É comum histórias de crianças que mudam de lugar. A criança está na rede, a mãe chega, a criança está no chão, sem ter escutado barulho, sem ter derrubado, nem nada. E eles alegam que são os pagõezinhos que fazem isso. Não é? Então as pessoas acendem velas, fazem orações, para que essas crianças possam aí ter a sua paz merecida. Né? E crianças, então é muito comum quando a criança nasce as pessoas botarem essa pressão para poder fazer o batismo logo dessa criança, para evitar que lobisomem venha buscar esse menino, numa noite, principalmente noites de lua cheia. Existem vários relatos parecidos com esse, inclusive de lobisomens, supostos lobisomens teriam tentado levar crianças não batizadas. E aí eu pergunto para vocês, de onde vocês acham que as pessoas tiram essas visões ou pessoas que veem um suposto lobisomem? Será que são pessoas que realmente têm influência da lua? Aqui nós falamos, o fulano é de lua. Será que são pessoas que realmente têm influência da lua ou têm influência de algum fator externo para ter uma crise, talvez, sei lá, de esquizofrenia ou algum tipo de surto? Ou será que realmente são pessoas que viram algum animal não identificado, algum animal doente atravessando a estrada de um formato diferente e atribuem isso, por exemplo, a uma pessoa que virou lobisomem? Se você procurar por aí, muitas pessoas têm histórias sobre lobisomens que realmente viram alguma coisa, que um lobisomem matou suas galinhas, que um lobisomem matou seu cachorro. E eu sempre fico na curiosidade de saber de onde surge uma lenda como essa. Se realmente é alguém que se apavorou ou é da cabeça da pessoa, será que essa pessoa está inventando isso daí? Lembrei inclusive de um filme que eu gosto muito, que é o Bala de Prata. Vocês lembram? Passava muito na sessão das 10. O Bala de Prata, na verdade, ele é de um livro chamado A Hora do Lobo, A Hora do Lobisomem, do Stephen King, que era um rapazinho paraplégico, né, que tinha um tio, e o reverendo da igreja era um lobisomem, ninguém acreditava no menino. Esse filme é maravilhoso, né? E aí eu pergunto, de onde será que no Brasil, claro, foi uma lenda trazida, mas será que existe a possibilidade de alguma coisa acontecer nesse sentido? São tantas histórias, principalmente relacionadas a crianças não batizadas. E a pergunta que eu faço para vocês. Então o caos de hoje era esse, né? Dessa conhecida nossa aí, que supostamente sua irmã sofreu uma visita de um lobisomem tentando levar o seu filho não batizado. Né? Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito de lobisomem. Se você conhece muita história de lobisomem, você conhece alguém que já viu um lobisomem, comenta aí para depois eu poder ler e ver a opinião de vocês a respeito disso. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite, se você estiver vindo de noite, e até o próximo vídeo. Valeu!